pessoal, eu sou o pastor Evancléio dos Santos, graça e paz. Estamos aqui no nosso canal Evancléio dos Santos Oficial, trazendo para vocês mais um vídeo aí para o nosso canal, uma ministração realizada ali no Ministério Unificado de Bangu. E o tema da nossa mensagem que nós vamos estar colocando agora aqui, o crente cachorro e o crente gato, né? O comportamento de crentes cachorro e crente gato. Nada contra desde já aos gatos, mas surpresa para você, não perca a oportunidade de assistir essa mensagem, que o Espírito Santo de Deus ele possa falar profundamente ao seu coração e que testifique no teu coração aí qual é o comportamento que você deve ter na presença do Senhor, amém? Então, logo após o vídeo ou durante o vídeo, agora mesmo, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, clica aqui em se inscrever, clica também no sininho lá para receber todas as nossas notificações, deixe o seu comentário, diga aí, você é crente cachorro, você é crente gato, você conhece crente cachorro, você conhece crente gato, deixe os seus comentários aí no vídeo, que vai ser um prazer poder responder a você aí e a gente compartilhar mais um vídeo para a glória de Deus, amém? Esperamos aí que você possa ser edificado com mais esse vídeo, em nome de Jesus, amém? Fiquem na paz do Senhor e fiquem agora com o vídeo, né, sobre essa maravilhosa ministração da parte de Deus. Amém? Você que está aí conosco online, tirei a máscara aqui agora, porque, né, não dá para ministrar com a máscara, amém? Você que está aí online também conosco, assim como os irmãos, hoje já temos a missionária Afra, um número melhor, né? Já aqui, glória a Deus. O pastor Alessandro, antes de nós entrarmos na palavra, o pastor Alessandro no início, ele já comentou, né, acerca de algumas mudanças, amém? Que nós estaremos realizando aí no decorrer da semana. Como o nosso bispo ele ainda está fazendo, vai fazer na verdade, a reunião com o nosso Ministério de Paciência após o culto, ele nos pediu para não dar detalhes ainda, amém? Para a partir de amanhã, a gente, através da live que nós vamos fazer essa semana, nós vamos estar dando detalhes de toda a programação da nossa igreja. Mas eu vou adiantar algumas coisas que vai ser comum, tanto a nossa igreja aqui de Bangu, quanto na nossa igreja de Paciência. Então, como o nosso pastor Alessandro já disse, a partir do próximo domingo, nós vamos estar abrindo a porta da igreja. Esses dias o bispo inclusive abriu um pouquinho, né, a porta. Hoje eu não vi necessidade, mas a partir do próximo domingo, que já é o primeiro domingo, não é isso, de julho, nós vamos estar com as portas da igreja abertas. Nós vamos continuar, quem está aqui, né, nós temos uma boa quantidade hoje, mas as cadeiras estão separadas, né? Só está junto mesmo os casais, né? A família a gente permitiu estar um pouquinho mais próximo, amém? Mas de um modo geral, a nossa capacidade aproximada, nessa forma que está aqui, amém? A gente pode até botar muito mais, mas nessa forma que está aqui hoje, eu sei que você não está vendo, cabe mais ou menos entre 80 a 100 pessoas, amém? Mais ou menos. Se tivesse tudo junto como muito mais, mas devido a essa exigência, e nós respeitamos as autoridades, amém? Como eu tenho falado, os pastores, máscara não me torna menos adorador, amém ou não amém? Amém? Não me torna. Dificulta um pouquinho, eu sei que para adorar, e até o nosso glória não sai com tanta intensidade, amém? Porém, não me impede de adorar o Senhor, ok? Então nós vamos abrir, só que vai haver uma limitação, não é da nossa parte, por nós. Claro que nós gostaríamos de estar aqui com toda a igreja, amém? Mas, devido à limitação, e para não correr um risco, ainda mais com a porta aberta, de uma fiscalização bater, nós vamos limitar a quantidade de 80 pessoas durante o culto, amém? Então, principalmente membros, 80 pessoas. Se chegar um visitante, amém, ou um irmão que não é membro da igreja posteriormente, com essa capacidade de 80 limitada, a gente pode estender aí um pouquinho mais, mas a quantidade de pessoas que nós vamos permitir estar aqui é mais ou menos de 80 pessoas, que é mais ou menos o que nós temos hoje aqui nesse pastor Santo, de cadeira. Acho que a bispa e o nosso bispo separaram aqui mais ou menos 80 cadeiras, amém? Então, o que vai acontecer? Eu até fiquei pensando depois, né? Mais ou menos o que aconteceu
na parábola das 10 virgens. Quem conhece a parábola das 10 virgens aqui? Glória a Deus, uma boa parte conhece. Você que está em casa aí talvez também conheça. A parábola das 10 virgens diz que depois que o noivo entrou, o que aconteceu? O que aconteceu? Só o pastor Alessandro sabe, gente? Quando o noivo chegou na parábola das 10 virgens, entrou, o que aconteceu? A porta, o pessoal está com vergonha, ou está com medo de errar. A porta literalmente se fechou, amém? Eu já vi, a gente não faz isso aqui no Mistério Unificado, amém, irmãos? A gente não faz. Mas tem uma igreja, que eu não vou citar o nome por uma questão de ética, que faz isso, até para que os irmãos aprendam a chegar no horário, amém? As coisas para Deus têm que ser os melhores. Pode acontecer uma vez ou outra um atraso? Pode. Está chovendo, se eu não me engano, aí fora já. Às vezes imprevistos acontecem. Mas nós precisávamos, né, ter um pouco mais aí de compromisso para adorar o Senhor. Mas o que vai acontecer? Chegou a quantidade de pessoas, nós vamos precisar fechar a porta, amém? Se lotar a capacidade que nós temos, nós vamos precisar fechar a porta. Pastor, então o que vai acontecer? Os irmãos que porventura chegarem depois, vão talvez receber uma oração. Diácono Fernando, me ajuda aí, que é líder da intercessão. O que nós vamos nos propor? Nós vamos ver se montamos, durante a semana a gente vai definir isso certinho, uma equipe, e aí quem chegar e não puder estar no templo, se quiser, pode estar lá recebendo uma oração, um clamor. Se tiver capiloto, Diácono Fernando, a equipe lá vai botar capiloto para fora, estou brincando, viu? Mas o que precisar, seja um visitante, seja uma coisa, se for visitante e quiser assistir, nós vamos permitir dentro, se tiver dentro da capacidade, amém? Por que isso? Porque quando nós abrimos a porta, a fiscalização vai aumentar, né? Então os primeiros às vezes até mesmo a denunciar são pessoas próximas. Então a gente vai continuar, tem álcool em gel aí espalhado, tem lá o sabão na porta, vai ter uma pessoa na porta principal, os obreiros com o álcool em gel na mão, só vai entrar com máscara e com o álcool em gel. A máscara, alguns irmãos às vezes colocam um pouquinho abaixo do nariz para respirar um pouco. Não tem problema, desde que a boca esteja tampada, amém? Até então a gente estava até pedindo para não deixar, para tampar tudo. Mas, como na verdade o foco é liberar ali as partículas, para não haver também problema de respiração, a gente vai permitir. Se você puder ficar fechado, amém. Se precisar de repente arranhar um pouquinho, colocar amém. É melhor para você, né, principalmente, que não vai estar correndo risco de respirar. Amém ou não amém? Então a gente vai dar mais detalhes durante a semana. O bispo vai fazer reunião lá. Nós vamos falar sobre as lives, né? Essa semana será a última semana de lives, amém? As lives do culto vão continuar, mas amanhã, durante a live que eu vou estar fazendo de segunda-feira, nós vamos estar dando mais detalhes. Ele pediu para aguardar por causa da nossa igreja de paciência que ele vai finalizar, amém? Mas a princípio nós vamos fazer assim. Pastor, quanto tempo? Não sabemos, né, bispo? A gente vai esperar. A gente crê que já vem diminuindo, mas ainda não terminou, amém? Então, por precaução, a gente vai ampliar sim, mas ainda vamos. Pessoal do grupo de risco, nós vamos fazer o que já fazemos. Orientamos a não vir, amém? Porém, nós não estamos impedindo e proibindo ninguém. Se a pessoa que, mesmo sendo do grupo de risco, ou tendo comodidade, é isso que fala? Comodidade, mas eu acho que é isso, né? Comodidade. Comorbidade, eu tento falar isso, mas é mais fácil falar em mistério do que nisso. Comorbidade. Essas pessoas a gente continua orientando, de preferência se, né, tiver no risco, não vem. Pastor, estou resfriado, estou espirrando, estou gripado, estou com algum sintoma, fique em casa, nem não venha. Nem porque você pode estar em risco e também correndo o risco de colocar outro irmão em risco. Então está ruim, a live nos cultos vão continuar, justamente para essas pessoas que durante esse período não puderem estar aqui presentes, vão não assistir. Como é que vão fazer? Adorar e cultuar a Deus conosco, amém? Então nós não vamos parar com as lives do culto, mas não é para ninguém virar crente de Cristo em casa não, é para a gente continuar adorando o Senhor para essas pessoas que não estão. Pastor, eu posso, amém? Pastor, eu sou até do grupo de risco, mas eu estou trabalhando normal, estou indo ao supermercado, estou fazendo compra, estou fazendo banco, e para mim a igreja não tem risco, amém? Se você quiser vir, nós não vamos impedir.
mas estamos apenas orientando, amém? Então, durante a semana, amanhã, a gente começa a bater nessa tecla. Então, quem vem me perguntando, você que está em casa, me perguntou, nós vamos estar abrindo a partir. As atividades da igreja, nenhuma ainda está autorizada, nenhuma. Essa semana que vai entrar agora também, vamos finalizar essa parte, e eu vou começar a convocar os líderes, vou marcar uma reunião com toda a liderança da nossa igreja, Ministério de Gaditas, Guerreiras, bancada, jovens, crianças, jovem não, que o bispo já é liderança, ele já vai tratar com eles essa semana, mas por enquanto, as atividades ainda não estão, nem a escola bíblica dominical, nós vamos retornar ainda, amém? Mas vou continuar fazendo por enquanto a live da EBD, amém? Mas as atividades ninguém está autorizado ainda a fazer. Vou me reunir com todos eles, vou me reunir com o corpo diaconal, amém? Para abrir também aí o corpo diaconal para vir, mas enquanto eu não fizer a reunião como pastor coordenador, nós não temos ainda liberado nenhuma atividade na igreja, amém? Vamos voltando, como disse o bispo ontem, progressivamente, aos pouquinhos, amém? Aí aos pouquinhos a gente vai vendo, vamos sentindo como vai ser essa retomada, e aí sim, congresso, encontros, nada disso vai estar acontecendo por enquanto, amém? Se Deus permitir até o final do ano, a gente vai estar fazendo, mas por enquanto não há previsão nenhuma desses tipos de trabalho, amém? Nós vamos evitar ao máximo a aglomeração, e quando retornar também as atividades, nós vamos também passar todo o protocolo de orientação para eles, amém ou não amém? Amém? Quem está aqui hoje pode dar um glória a Deus? Quem está online hoje pode dar um glória a Deus aí também? Claro, lá não dá para escutar. Amém ou não amém? Amém, vamos entrar então na palavra. Se coloca de pé rapidinho, vamos orar ao Senhor. Amém, vamos orar ao Senhor. Aleluia. Quero pedir à igreja que continue orando pelos nossos enfermos. Amém, a gente está sempre anunciando nas lives os pedidos de orações que nos passam. A nossa diaconisa Celi, líder da nossa ação social da igreja, pediu oração, ela está acamada, está gripada, com dores no corpo, não sabe, ou pelo menos não tem ainda noção se é ou não, mas nós vamos começar já a entrar em oração pela vida da nossa diaconisa Celi, amém? Ela está aí com alguns sintomas de resfriado, de gripe, não sabemos, mas por precaução já peço à igreja que entre. No final, quando nós formos orar pelos enfermos, por todas as áreas, nós vamos colocar também a diaconisa Celi nas mãos do Senhor. Você que conhece alguém que precisa de oração, nós vamos estar orando por você também. Oi? Não? Amém. Coloca aí para mim, por favor. Vamos orar ao Senhor. Feche teus olhos. Eu não vou nem chamar ninguém por causa do microfone. Amém? O pastor Alessandro que estava dirigindo, mas eu vou aproveitar rapidinho. Feche teus olhos. Pai, nessa noite, nós queremos te louvar. Nós queremos engrandecer o teu nome, Senhor. Ó Deus querido, como nós acabamos de louvar, nós queremos agora, neste momento, ó Deus, nos esvaziar de nós mesmos. Ó Deus, para que decoma nas tubiandecai, o teu nome comece decoma nas tubiandecai, a fazer aquilo, ó Deus querido, que nós, Pai, precisamos, não aquilo que nós desejamos, porque no teu nome poder, Senhor, há poder no nome de Jesus, e nessa noite, ó Pai, que eu venha diminuir para que o Senhor possa crescer em nosso meio, o Senhor seja entronizado nessa noite, ó Deus querido, decoma nas tubiandekevia, toca em nós, Senhor, ó Deus, ó Deus, que haja como tem sido o propósito de jejum, ó Deus, um tempo de aquebrantamento, um tempo de choro, um tempo, ó Deus, até mesmo de lamento, mas que seja um tempo de crescimento e de alinhamento com o teu reino, Senhor, na face da terra. Toma, Senhor, as nossas vidas em tuas mãos. Toma, Senhor, essa ministração que alcance vidas aqui nessa noite, e também aqueles que estão online conosco, ó Deus, ouvindo, ó Deus, e adorando o Senhor através deste culto, que alcance vida, que através desta decoma nas tubiandecai haja, Senhor, salvação, haja cura, haja libertação, que haja, Senhor, a manifestação do teu poder e da tua glória, em nome de Jesus, amém. Quantos podem dar um glória a Deus aí nessa noite mais uma vez? Aleluia. Você que está ligado, nós vamos falar sobre comportamento. Fala assim comigo, comportamento. Nós vamos falar sobre comportamento.
Fala assim, atitudes que nos levam à vontade do Senhor. Bem, você sabia que tem atitudes que nos levam verdadeiramente à vontade do Senhor? Que atitudes são essas? Atitudes que agradam ao Senhor. Amém? Comportamentos também, que muitas das vezes nos atrai a presença, nos faz atrair a presença de Deus. Da mesma forma que existem atitudes e comportamentos que acabam também afastando a presença. Amém? Então nós vamos falar sobre atitudes e comportamentos. E nós vamos falar sobre algo que eu falei com a bispa ontem. Na segunda-feira passada eu fiz a live. E Deus me deu no domingo passado, quando eu estava adorando o Senhor, mas entrou um vídeo, né, que eu já vi algumas vezes, que não é um vídeo evangélico em si, embora o autor do vídeo ele fala no final acerca de Jesus, mas aí entrou ali e eu deixei. E eu falei, Jesus, que mistério é esse? Que eu comecei a ver o vídeo, já vi o vídeo 10, 20, 30 vezes. Já até trouxe aqui uma vez num curso de liderança cristã. Quem esteve aqui e fez comigo o curso, eu já passei esse vídeo. Mas eu comecei a ver o vídeo, sabe o que é você vê o vídeo e não vê nada do que ele está falando ali, e você começar a interpretar de forma diferente? Vida de pregador é assim, né? A gente vê a coisa e já viaja. Eu comecei, exatamente. Eu comecei a buscar a palavra. Mas aquilo ali foi na hora. E eu falei, poxa, eu já estava me arrumando para ir para a Paciência. Eu fui para a Paciência, para a nossa igreja domingo passado. E quando chegou em Paciência, eu estava lá adorando e estava aquela mensagem em mim o tempo todo. Eu falei, nossa, então tem alguma coisa que Deus quer de fato. Achei que era num primeiro momento só a coisa na minha cabeça, mas passou. Quando foi na segunda-feira, o dia inteiro, aquilo foi, vou começar a anotar. Eu comecei a anotar algumas coisas. Quando foi na live à noite, eu falei, abra a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 22, do versículo 1, primeiro até o versículo 6, amém? Lucas 22, do versículo 1 até o 6. Depois nós vamos pular do versículo 31 até o versículo 46. Primeiro nós vamos ler Lucas 22. Você que está em casa, nosso irmão Nelson, Silvana está aqui. Silvana está sempre na live me ajudando a colocar, mas hoje ela está aqui no culto, não pode, né, bispa? Mas nosso irmão Nelson, me ajuda aí, irmã Mary. Bem, eu sei que vocês estão online adorando o Senhor conosco. Coloca aí Lucas 22, do versículo 1 ao versículo 6. A nossa irmã Andréia também, se não me engano, está aí. Cadê? Está lá atrás também, às vezes coloca também lá. Hoje o pessoal está aqui, bispo, então não dá. Mas você que está aí, eu sei que tem irmãos aí. Lucas 22, do versículo 1 ao versículo 6. E depois nós vamos ler do versículo 31 ao 46. Mas deixa eu perguntar uma coisa aqui. Quem aqui, e você que está online, tem gato em casa? Quem aqui tem? 5, poucas pessoas. Mas tem aqui uns 5, 6, eu não sei em casa. A bispa tem lá, é o Luke, né, bispo? Luke. Quem aqui tem cachorro em casa? Cachorro. Opa. Ela tem 2. Quem aqui tem cachorro? Levanta a mão, não fica com medo não. Não vai te morder o cachorro, não fica tranquilo. Glória a Deus. Em casa, aí quem tem gato e quem tem cachorro? Depois você vai entender. Eu falei, bispo, eu não sei se algumas pessoas vão gostar, mas nós vamos pregar hoje de uma forma diferente, amém? Do que nós costumamos, vamos contextualizar, como diz o bispo, não vamos fugir da palavra, amém? Mas eu vou fazer algo aqui, não sou nem de longe o Cláudio Duarte, mas eu vou tentar falar de uma forma diferente aqui para vocês entenderem a importância do comportamento e da atitude diante da presença do Senhor, amém? Lucas 22, do 1, eu vou ler aqui, eu vou até ler com vocês para facilitar, eu trago a Bíblia. Diz assim, estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida de Jesus, porque temiam o povo. 3. Ora, Satanás entrou em Judas. Entrou em quem? Ok. Chamado Iscariotes, que era um dos 12. Então Satanás entrou em... que era quem? Um dos 12. Ok, vamos lá. Este foi entender-se ou conversar com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Preste atenção aqui. Estamos falando de quem agora aí? De Judas, ok? Vamos lá. Então, eles se alegraram. Quem se alegrou? Os soldados e os sacerdotes.
combinaram em dar a Judas, no caso, dinheiro. O 6. Judas concordou e buscava uma boa ocasião, em alguns textos, oportunidade, de lhe entregar sem tumulto. Então preste atenção, você que está em casa e você que está aqui. Esse primeiro texto fala acerca da atitude e um comportamento de Judas. Amém? Agora pula aí, por favor, para o versículo de número 31. Ok. Simão, Simão. Estamos falando agora aqui de Pedro, mais conhecido como Pedrão, né? Vamos lá. Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Ou em algumas traduções, né, ele fala acerca de... fugiu aqui a palavra agora. Cirandar, né? Vamos lá, versículo 32. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, Jesus falando para Pedro, tu, pois, quando te converteres, fortalece aos teus irmãos. 33. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Vamos lá. Mas Jesus lhe disse, eu afirmo, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. 35. A seguir Jesus lhe perguntou, quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada disseram eles. Vai lá. Então lhes disse, agora porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje, e quem não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, porque a mim se refere porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Jesus está falando agora de quem? Acerca dele mesmo, ok? Falamos de Judas, falamos acerca de Pedro, e agora Jesus está falando dele. 38. Então lhe disseram, Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhes, basta. 39. E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Então Jesus, vendo aquela situação toda, foi para o monte buscar o Senhor. 40. Chegando a um lugar escolhido, Jesus lhes disse, orai, para que não entreis em tentação. 41. Ele, por sua vez, se afastou a cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. 43. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando ele em agonia, orava mais intensamente ainda. Ou seja, Jesus, conforme foi percebendo a situação, qual foi a atitude dele? Orar mais, buscar mais ao Pai. Vamos lá, 44. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. 45. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza. 46. E disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Podem se assentar, você já vai entender. Coloca para mim aí, por favor, agora. Conseguiu aquele mistério? Ok, coloca aí para mim. Eita, até que você foi bonzinho, botou ali um gatinho, né? E o cachorro até se relacionando bem, coisa meiga. Então, vamos lá. Eu costumo dizer o seguinte, nós não podemos chegar aqui e falar assim, ó, Deus me deu, se eu vou ministrar em cima de algo que já existe. Amém, irmãos? Então não foi que Deus me deu. Eu posso ministrar algo que eu já vi? Posso, mas desde que eu não fale que foi Deus que me deu. Porque se foi Deus que deu a outra pessoa, não tem problema nenhum você ministrar em cima de algo que alguém ministrou. Você não pode, na verdade, dizer que Deus te deu algo que não foi. Amém? Então assim, esse texto, e nós vamos falar sobre o crente gato e o crente cachorro. Repita comigo assim, o crente gato e o crente cachorro. Alguém já conhecia crente gato e crente cachorro? Não é gatinho do namorado nem do esposo não, amém? Nós vamos falar. Esse texto que Deus me deu,
como eu falei aqui, em cima de uma palestra. A pessoa que dá é um senhor chamado Daniel Godrin. É um dos maiores palestrantes comportamentais, né? Principalmente na área de gestão empresarial. Mas ele tem todo um cuidado, e ele sempre, geralmente, termina falando algo acerca de Jesus, que para ele é o maior exemplo de gestor, o maior exemplo de comportamento, e nós não podemos falar. Então, esse texto não é uma cópia do que ele falou na mensagem, mas eu estou usando, por isso que eu estou falando para você que está aqui, para você que está online, que eu apenas vou fazer algumas alusões àquilo que ele trouxe na sua palestra. Deus, aí sim, me deu com relação à palavra. Então, a base de alguns comportamentos, eu vou citar, é do Daniel Godrin, não é um pregador, não é um pastor, mas a mensagem em si, trazendo para a palavra, aí sim posso dizer que foi algo que Deus me deu. Amém ou não amém? Amém? Então, entenda bem, nós precisamos entender comportamentos que nos levam mais próximo ao Senhor, da vontade do Senhor, e comportamento que nos leva para longe da presença do Senhor. Amém? Isso é importante por quê, pastor? Porque tem pessoas que estão na presença, mas não se comportam ou não têm atitudes que agradam ao Senhor. Então não basta eu dizer que sou crente, não basta dizer que eu vou à igreja, não basta dizer que eu sou homem de Deus e mulher de Deus, se o meu comportamento e as minhas atitudes não refletem a presença de Deus que está dentro de mim. Quem tem a presença aqui nessa noite? Aleluias. Quem tem presença, você que está aí também, dá um glória a Deus. A Bíblia vai dizer que havia nessa situação, era um momento da Páscoa. Hoje não é Santa Ceia, mas a Bíblia vai dizer que nesse momento era o último momento em que Jesus estava se relacionando com os discípulos, no sentido de que havia uma preparação para o momento talvez principal de Jesus, que era a sua morte e a sua ressurreição. E quando nós falamos disso, eu falei com a bispa ontem, eu sei que tem gente que não vai gostar. Veja bem, para toda regra, existe muitas das vezes uma exceção. O que eu vou falar aqui dos gatos, do gato e do cachorro, talvez não seja uma regra geral. Mas eu fui durante a semana estudando um pouquinho acerca de comportamento. E de um modo geral, o que eu vou falar aqui tem a ver com o comportamento do gato, amém? Quando eu falo gato, gata, e do cachorro, amém, irmãos? Só para os irmãos entenderem. Então, por que isso que está acontecendo? Porque você parou para pensar e tem parado para analisar se o teu comportamento e a tua atitude tem agradado a Deus? Será que nós paramos para analisar isso? Se a nossa maneira de agir agrada a Deus? Ah, pastor, mas o meu marido está satisfeito. Ah, mas eu não implico com ninguém, eu não mexo com ninguém, eu não mexo nem com o diabo, eu tenho um acordo, já ouvi isso, misericórdia. Eu tenho um acordo com o diabo, eu não mexo com ele, ele não mexe comigo. Está tudo bem, misericórdia. Porque homem de Deus que é homem de Deus, mulher de Deus que é mulher de Deus, não teme o diabo, não tem esse negócio de acordo com ele. Deus nos levantou para pisar, para pisar em escorpiões mesmo, para atacar as barreiras, as muralhas do inferno. A palavra do Senhor diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Só que muitas das vezes, veja bem, Satanás não tem medo de igreja cheia. Satanás não tem medo de crente que pula na presença e que diz que tem presença ou está cheio da presença. Satanás, ele teme sim um homem e uma mulher de Deus, que tem vida no altar, que tem vida no Espírito, que anda em santidade. Satanás não tem medo se eu prego bem, se eu canto bem, se eu marcho no poder. Satanás não tem medo de nada disso. Aleluia. Agora, quer ver ele bater em retirada? É quando um homem e uma mulher de Deus tem atitudes verdadeiramente que agradam ao Senhor, tem condutas na sua vida que agradam ao Senhor, porque não importa a mim agradar homens, importa agradar ao Senhor. Já cansei de falar que você pode estar bem com o pastor, com o bispo, com a bispa, mas se tu não estiver bem com o Senhor, não vale nada.
É bom, sim, estar bem com o nosso bispo, com os pastores, com a igreja, sim. Mas melhor ainda é você ter a aprovação de Deus. Falamos pela manhã na Escola Bíblica Dominical Online. Quem assistiu lá na minha página. Falamos que o que é importante de fato é justamente Deus olhar para nós como olhou para Jó. Olha que coisa linda. O livro de Jó, no capítulo 1, versículo 2, vai começar a dizer as características de Jó. Aí tem gente que fala assim, ué, mas ele não pode falar dele mesmo, não. Mas quando chega no versículo 8, agora o próprio Deus, quando Satanás vai até ele, vai falar quem era Jó. Quem Deus pode dizer que você é hoje? Quais são as nossas atitudes? Aqui nós temos 3 pessoas, no texto que nós lemos. Temos primeiro Judas, que tem as suas atitudes. E temos também Pedro, que também tem as suas atitudes, muitas das vezes até condenável pelo homem, mas não por Deus. Olha que interessante. Tem condutas às vezes que quem andava com Pedro se preocupava, mas que Jesus, mesmo sabendo que era um temperamento forte, mas que para Jesus isso aí era o de menos. Tem coisas que eu e você às vezes damos tanto valor, que muitas das vezes para o homem até tem, mas para Deus não importa. Que Deus não importa muitas das vezes com as coisas que muitas das vezes agradam o homem. Isso ficou claro quando Samuel vai à casa, aleluia, de Jessé para escolher um rei para Israel. Se fosse assim, Deus iria olhar para mim e para você, e olhar de repente a aparência e vai falar, opa, esse aqui usa óculos, está cheio de problema, melhor não usar não. Mas não é assim que Deus faz. Pastor, e onde entra o gato e o cachorro? Vamos lá, vou dizer para você. Primeiro, vamos falar de algumas atitudes. Não dá para falar tudo por causa do horário, mas vou falar algumas. Olha só, o crente gato. O gato é preguiçoso. É ou não é, irmãos? É. Fala assim, o crente gato é preguiçoso. Se tem um dos animais mais preguiçosos é o gato. E eu vou falar a diferença do gato para o cachorro, amém? Você vai entender. A preguiça é citada na Bíblia. Você sabia? Quem sabia que a preguiça é citada na Bíblia? Levanta a mão. Chega um texto que o Senhor, Deus usa para falar o seguinte: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Então, o que eu vou falar aqui está dentro da palavra. Não vou ler textos todos, porque senão vai ficar muito demorado, vai passar do horário. Mas a preguiça é algo que chama a atenção de Deus no mau sentido. Eu não estou condenando gato, amém? Quem tem gato aqui, fica tranquilo, Luke lá é uma benção, Luke lá ontem estava até na janela, estava preocupado que a gente ministrando ele na janela. Fiquei preocupado igual aquele jovem, eu que estava lá, Paulo ministrando, falei, daqui a pouco ele pula, graças a Deus que ele pular ali, a altura era baixa. Mas o gato é um bicho extremamente preguiçoso. Vive na dele, acorda a hora que ele quer. Você pode fazer o barulho que for, ele procura o lugar mais tranquilo possível para dormir. Se você quiser brincar com o gato e ele não quiser, não adianta, ele não vai brincar. Eu duvido isso. Eu estou falando porque eu já tive e conheço muita gente que teve. Então, um pouquinho do que eu vou falar aqui o gato não adianta. Se ele não quiser te dar atenção, ele não vai dar e pronto. Ele não vai dar. Se tiver no momento da soneca dele, ele vai dormir. Pastor, por que crente? Também é assim. Tem crente que louva na presença do Senhor. Se Deus quiser, ele é Deus. Se Deus quiser, ele é Deus. Usa-me, como é que é o louvor agora? Estou tentando fugir aqui. Usa-me, Senhor, é isso? Só que na hora que Deus quer usar ele, não, agora não, Senhor. Estou cansado. Agora não, Senhor. Poxa, eu nem consegui dormir direito, acordar pela madrugada para orar, para buscar. Está assim de crente preguiçoso, crente gato, irmãos, que às vezes tem até uma certa inteligência, uma capacidade, a gente vai falar sobre isso, mas que na hora que Deus quer usar, o que adianta eu ter conhecimento, o que adianta dizer que eu conheço a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, se na hora que Deus quer me usar, se na hora que o Senhor precisa de você, precisa de mim, eu simplesmente não posso, porque estou cansado, porque estou afadigado, porque já estou, na verdade, sem condições. Ei, calachuri andecai. Tem crente que é assim, irmãos. Interessante que o Senhor Jesus fala nesse texto, que ele vai orar, e quando ele volta, ele se entristece, porque ele vê os discípulos dormindo.
E o texto vai dizer que eles estavam dormindo de tristeza, ou seja, já permitiram a tristeza dominar a mente dele, e aí agora estavam lá descansados. Olha a diferença para o cachorro. O cachorro, se você perceber, geralmente é um animal que está sempre disposto, e ele está sempre motivado. Se um cachorro estiver muito quietinho, geralmente um cachorro é porque ele está com algum problema. Se ele não for até você, se ele não te procurar, se ele não tiver ali, é muito difícil. Pastor, tem algumas raças? Sim, tem. Mas de um modo geral, o comportamento do cachorro é de motivação. A minha cachorra, eu tenho uma poodle, lá vai fazer 13 anos, eu tenho 13 anos. 13 anos, já é uma senhora de 13 anos. E por que ela é bolinha? Algumas pessoas que já foram lá em casa sabem. Carlão, né, Carlão? Tu joga para ela 50 vezes a bola, ela volta cansada, arrasada. Mas se tu jogar a bolinha para ela 50 vezes, ela vai lá. Se tu jogar 100 vezes, teve uma vez que eu tive que parar porque ela já estava sangrando de tanto que ela corria atrás e pedia para jogar de novo. Eu falei que seria às vezes engraçado, mas a gente vai misturar aí o engraçado com o sério hoje, amém? Que tipo de crente é esse? É o tipo de crente que ele às vezes está até cansado, ele às vezes está até cheio todo atarefado, ele às vezes está até cheio de problema, mas quando o Senhor chama ele, quando o Senhor precisa dele, ele vai dizer: Senhor, eis-me aqui, pode me enviar, pode contar comigo. Eu estou cansado sim, mas se o Senhor quiser me usar, se o Senhor quiser que eu faça algo, pode contar comigo. Não é que o cachorro não se cansa, não é que crente não se cansa, mas ele sabe que mais importante do que o cansaço e a fadiga é você obedecer e se submeter à vontade do Senhor. Isso é atitude, isso aí é algo que agrada a Deus, isso é algo que chama a atenção de Deus. Quer chamar a atenção de Deus, não precisa colocar a melhor roupa, não precisa colocar o melhor sapato, não precisa ir para a rede social dizer que tu é crente cheio da unção. Quer agradar a Deus, quando Deus precisar de você, diga: eis-me aqui. Quer agradar a Deus? Não é muito difícil não, irmãos. Tem gente que acha que agradar a Deus é difícil. Não é. Nós é que complicamos o negócio. Mas tem crente que é assim, gato. Ele tem capacidade, ele é inteligente, ele é muito bom em algumas coisas, mas quando tu precisa dele, ele não pode, ele não quer. Quer bater, como o bispo falou, eu já preguei aqui, não vou pregar ainda por enquanto, mas quer fazer biquinho, quer bater pezinho. Ei, Deus te chamou para fazer a diferença nessa terra. Tenha conduta e atitude de verdadeiro homem de Deus, mulher de Deus. Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí nessa noite. O crente gato, assim como o gato, é inteligente. É inteligente. Mas ele muitas das vezes só usa a inteligência dele para benefício próprio. Você quer ver uma coisa? O gato, ele é um animal extremamente inteligente. Extremamente inteligente. Ele faz coisas às vezes que você nem imagina. Se você der uma bobeira com o gato, ele salta, ele pula, ele sobe árvore de uma forma extremamente, com uma habilidade extrema. Só que nós precisamos aprender uma coisa, que muita gente ainda, muito crente, não entendeu. A nossa inteligência, ou a nossa capacidade intelectual, não é o que faz a diferença para Deus. Não é que Deus menospreze o estudo que eu e você temos. Não é isso. Mas muitas das pessoas, muitos crentes, acham que a sua capacidade intelectual, ela é mais importante do que a direção de Deus. Por isso que esses dias eu falei na live, tem gente que ainda quer ensinar a Deus como é que ele tem que fazer. Se acha tão inteligente e capacitado, que ele quer mostrar para Deus, como Deus pode fazer para ajudar ele. Ei, calachuri onde quer. E o gato é assim, ele é tão inteligente, que ele vai conduzindo muitas das vezes o negócio para o que ele quer. Você quer ver uma coisa? Ele fala isso no vídeo lá. O gato, quando ele quer receber o carinho, ele não fala.
O gato mia. Alguém mia aqui não, né? Alguém aqui consegue se comunicar miado com gato? Não. Mas o gato, quando ele quer alguma coisa de você, ele é tão inteligente que ele sabe como fazer você agradar ele. Eu não vou fazer aqui igual o vídeo, porque senão, né? Mas o gato, quando quer, ele começa a se esfregar em você, ele se achega, encosta o pescocinho dele, se enrosca todo na perna, miau, né? Eu falei que não ia falar igual o vídeo para não, né, copiar, mas o autor fala isso. Não tem crente assim, irmãos? Tem ou não tem? Sim ou não? Sim. Ele às vezes, para ter alguma coisa de você, ele sabe usar a capacidade que ele tem. E ele te convence. Se você der bobeira, você cai e falha. Tamanha é a habilidade que esse tipo de crente tem. Ele, para conseguir alguma coisa de você, ele te agrada. Mas o interesse é para quem? Para ele, não é para você. E está assim de crente na igreja que tem esse tipo de comportamento. E que esse tipo de comportamento não agrada a Deus. Esse tipo de atitude não é a atitude que Deus quer. Tem crente que para querer alguma coisa, ele enrola outras pessoas. Às vezes outro crente. E está assim de crente que dá uma igual o gato, parece até um coitadinho. Ele vai de tal forma, irmão, que quando você nem percebe, você já está agradando a ele, já está alisando ele, já está passando a mão. Mas é quando ele, e crente tem que ser quando Deus. É isso que nós precisamos entender. As nossas atitudes ou nos aproximam ou nos afastam de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, não é como você quer. Com Jesus não tem esse negócio de jeitinho não. Com Jesus não tem esse negócio. Deus conhece o nosso coração. Você pode até enganar o pastor, você pode até enganar alguém, mas Jesus a gente não engana. Ele conhece o nosso coração. Não que isso não seja bonitinho, né? Parece que é o gato todo lá e vai. E ele enrola, irmãos, é assim. E tem gente que enrola o homem, mas acha que está enrolando Deus. Agora o cachorro, ele não é tão inteligente. O cachorro, a nível de QI, vamos dizer assim, ele é inferior ao gato. Só que ele tem muito mais, na verdade, disposição e vontade de aprender do que o gato. Por isso que quando você vê pessoas treinando um cachorro, você já viu alguém treinando gato? É muito difícil, tem. Mas geralmente quem é adestrado é o cachorro. Estou comparando os dois, eu sei que tem outros animais. Geralmente os adestradores, eles conseguem, mesmo pegando um cachorro que não sabe fazer algo. Você não, já viu gato trabalhando na polícia? Alguém aqui viu? Não. Mas cachorro você já viu, sim ou não? Por quê? Porque embora ele não seja tão inteligente, mas ele é disposto, ele tem disposição, desejo de aprender. E quando alguém se dispõe a ensinar ele, ele vai com tudo. Podemos falar crente cachorro nesse sentido. Tem homens, tem crente que às vezes não tem muita capacidade intelectual. Tem muito crente que nem estudo tem, mas que se dispõe a aprender da parte de Deus e fala e é muito mais usado do que um PhD em alguma coisa, do que alguém que tem diploma de alguma coisa. Por isso que Deus usa, sim, quem Ele quer, na hora que Ele quer. Deus usa o estudioso, sim. Deus usa aquele que tem diploma, sim. Mas não é isso que faz a diferença para Deus. O que faz a diferença de Deus são atitudes. Interessante que Pedro, dentro do texto que nós lemos, Pedro, que é alguém difícil, era Pedro. Segundo alguns teólogos, Judas, ele tinha uma capacidade intelectual grande. Ele tinha uma condição de estudo melhor. Tanto que alguns vão dizer que Judas era até responsável, um dos responsáveis, pela parte administrativa, vamos dizer assim, dos discípulos e financeira. Alguns vão dizer que ele era responsável pela contabilidade, não é isso, Renato? Mais ou menos. Tesoureiro, isso aí. Pedro era pescador, como alguns dizem, brucutu. Só que quando precisou demonstrar atitudes, querido, eu falei que essa noite era algo diferente da parte de Deus.
Não adianta eu chegar aqui e pedir para você disparar a glória se você não entender isso. Se o teu comportamento e o meu comportamento não estiverem agradando a Deus. Como é que estão as nossas atitudes? Como é que está o nosso comportamento nesses dias? Aprenda isso nessa noite. Deus, o bispo tem falado isso, que está preocupado, como é que vai ser o retorno, como é que vai ser. Eu sei que é difícil, porque nós não sabemos muitas das vezes como o crente está se comportando. A gente não sabe nem muitas das vezes quem está assistindo a live, quem não está, quem está adorando, quem não está nesse período. Não dá para saber todo mundo. Amém? Alguns dizem, não pastor, eu não estou lá, às vezes estou assistindo com meu marido. Amém, a gente crê, mas nós não sabemos como está todo mundo. Alguns que têm vindo, glória a Deus. E é verdade, por que isso? Porque muitas das vezes eu posso até não ser uma pessoa muito inteligente, mas eu pelo menos preciso ser alguém disposto a aprender. E isso Pedro era. Isso a gente pode dizer de Pedro. Pedro poderia não ser um PhD, podia até não ter muito estudo, poderia não saber muito bem de contabilidade, talvez não saber muito bem de administração, mas Pedro estava sempre disposto a aprender com Jesus. Como é que o senhor sabe disso? Pregamos aqui dias desses, quando estava no barco, Pedro era pescador, não é isso? Um exemplo para você entender, como diz o bispo, para afirmar minha tese, né? Pedro era pescador profissional, voltou sem pescar nada, Jesus mandou novamente ele ir para o mar, mandou lançar a rede, o que ele fez? Lançou. Se Pedro fosse um camarada que não quisesse, não estivesse disposto a aprender, não, eu sei pescar melhor do que o senhor pode entender de pregação, o senhor pode entender as coisas do reino, mas de pescaria o negócio é comigo. Foi isso que Pedro fez? Não. Ele falou, Senhor, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Eu posso ser um excelente pescador, mas eu estou diante daquele que tem tudo para cá lá, xuriandecar. Está entendendo? Quem está entendendo nessa noite aqui? Por isso que tem crente gato, acha que por ser inteligente pode qualquer coisa, pode fazer de qualquer jeito. Mas o crente cachorro é aquele que muitas vezes ele não é muito bom, não é muito inteligente, mas ele está sempre disposto a aprender. Amém? Ô glória. Outra coisa, o crente gato nem sempre ama de verdade, mas ele gosta do conforto que dá a ele. Isso é uma coisa que alguns falam assim, ah pastor, você quer ver uma coisa no gato? Por que eu não gosto de ter gato mais? Porque gato é um bichinho bonitinho, é um animal dócil até, mas se você não der conforto para ele, se você não alimentar direitinho ele, e ele dá uma passada na casa do vizinho, e o vizinho der uma comidinha, um lugar quentinho para ele, acabou para você. Tchau. É ou não é? Estou mentindo, irmão? É assim. Ele ama até certo ponto. Até o ponto que você agrada a ele. Não agrada mais a ele não. Tem um gato. Um tempo atrás, antes da pandemia, eu fui na casa da minha prima. Um gato lindo, bonito. Eu nunca tinha visto na casa dela. Eu falei, como é que esse gato apareceu? Ela falou, é da vizinha, todo dia chegava aqui, eu dava comidinha, dava água, fazia isso, ele foi ficando, eu já levei ele para lá, ele voltava e ficou. A vizinha falou, deixa ele, porque eu não tenho tempo de cuidar dele, eu não tenho tempo de realmente, então, se ele está se sentindo bem aí, fica, ele já estava lá. Gato é assim. Vamos para o crente agora? Tem crente assim ou não tem, irmão? Tem. Ele diz que ama o Senhor, mas se o Senhor não fizer aquilo que ele quer, não é bem assim que eu amo. Ele diz, te ama, me ama, eu te amo. Mas o dia que você age de uma forma mais dura com ele, ou diz um não para ele, ele já não ama mais tanto como ele amava antes. Está dando para os irmãos entenderem? É assim. Isso é atitude que agrada a Deus? Não. Judas acompanhava Jesus, andava com Jesus, talvez disse durante muito tempo que amava Jesus. Mas quando Jesus começou a dizer não para ele, quando Jesus começou a demonstrar para ele que não era do jeito que ele queria, porque alguns vão dizer, alguns teólogos, que Judas esperava que Jesus tomasse atitudes mais fortes, mais brandas, que Jesus como Salvador se colocasse contra o império, se colocasse contra os romanos, que Jesus levantasse um exército que se armasse para guerrear.
E olha você, e o pessoal coloca na conta que Pedro era o cara explosivo. Era. Pedro tinha atitudes explosivas? Tinha. Mas você não vai ver em nenhum texto Pedro querendo que Jesus, na verdade, fosse assim: ah, pastor, mas numa atitude explosiva, Pedro foi lá e cortou a orelha de Malco. Sim, mas porque era o jeito ainda de Pedro. O texto que nós lemos diz aqui, Jesus falou para Pedro: Pedro, quando tu se converteres. Então Jesus sabia que tinha coisas na vida de Pedro que ainda precisavam ser mudadas. O que é conversão? É mudança de direção. Fala comigo. Conversão é mudança de direção. É fazer não mais aquilo que eu quero, não mais aquilo que eu acho que é certo, mas agora é passar a fazer aquilo que é a vontade de Deus. Amém, irmãos? Pedro, na verdade, tomou atitude, tomou. Mas olha que interessante, Jesus foi falar que Satanás, e esse texto é um polêmico, estava usando quem? Pedro. Jesus repreende Pedro como se o próprio Satanás estivesse usando ele naquele momento. E aí você pensa: ah, então Pedro ia ficar bravo com Jesus, ia ficar revoltado com Jesus por isso. Não é o que o texto diz. E tanto não é o texto diz, que sabe o que Jesus faz com ele? Fala: Pedro, fica tranquilo, porque eu vou orar por você, eu vou te dar a vitória. Isso é atitude de homem de Deus, de mulher de Deus. Olha a diferença do cachorro. O cachorro pode, você, o dono dele, não ter nada, mas ele te ama a si mesmo. Eu ia falar, mas a bispa já antecipou. Você já viu gato geralmente morar com um morador de rua? É muito difícil. Muito difícil. Mas cachorro, tu pode parar debaixo da ponte e ele vai contigo. Você pode não ter ração, não pode ter nem comida direito, mas ele fica contigo. Sim ou não, irmãos? Isso é o tipo de crente que tem atitudes que agradam ao Senhor. Não é aquele crente que só adora a Deus, só dá glória a Deus quando tem tudo, quando está tudo confortável. Ei, calachou dele, cara. Ele é esse tipo de crente gato que só quer o bem de Deus quando as coisas estão indo bem, só quer servir a Deus quando está tudo disponível, quando conforto, quando está tudo maravilhoso. Esse tipo de crente e de atitude não agrada ao Senhor. Qual é o tipo de atitude que agrada a Deus? Eu posso não ter nada, você pode não ter nada para me oferecer, porque eu não te sirvo por aquilo que você vai me dar, ou pode me dar, eu te sirvo por aquilo que tu és. É esse tipo de atitude e de comportamento que agrada ao nosso Deus. Ei, calachuriandecai, tu pode estar bem, tu pode estar dando a melhor ração, ok, mas tu pode não ter nada agora, tu pode estar dependendo de alguém, ele vai contigo. O cachorro, você muda para outro lugar, ele vai contigo. Você vai morar na rua, ele vai contigo também, sem problema nenhum. Ele não vai te questionar se você tem ou não alguma coisa para oferecer para ele. Ele vai contigo do jeito que você é. É esse tipo de crente que vive na presença do Senhor, mesmo às vezes a situação em casa não indo tão bem, mesmo às vezes a despensa estando vazia, mas ele faz questão de adorar o Senhor, mesmo quando tudo não vai bem, as portas se fecharam, mas ele continua adorando, mesmo quando o negócio não prospera do jeito que ele esperava, mas ele continua adorando. É esse tipo de crente, é esse tipo de adorador que Deus se agrada, é esse tipo de conduta e de atitude que chama a atenção do Senhor. Mas infelizmente ainda tem muito crente que precisa mudar. Oh, vamos lá, quem está entendendo ainda aí, dá um glória a Deus. O crente gato, ele geralmente não vibra com a tua bênção. Você quer ver uma coisa? Crente gato, ele cria expectativa para a bênção dele. E se ele não recebeu a bênção dele, ele continua do jeitinho dele. Aí você chega para ele e fala: olha, consegui uma bênção, Deus me deu uma bênção. Ele é? É. Olha, mas Deus fez um milagre, Deus fez isso. Ele, que bom. Pois é.
Esse tipo de crente também tem dentro da igreja. Aqui não, graças a Deus. Ele não vibra. Enquanto Deus não faz na vida dele, ele pode fazer na vida de todo mundo. Mas ele só vai vibrar se Deus fizer a dele. Ele só vai se sentir feliz se Deus fizer a dele. E de preferência que faça primeiro na dele. De preferência que ele primeiro receba, depois. Porque se ele receber depois de alguém, ele ainda questiona Deus. Deus, por que fulano recebeu primeiro do que eu? Por que fulano conseguiu a bênção se eu estou há tanto tempo na tua presença e nunca recebi? É o tipo do irmão filho pródigo. Que Deus sabe que se der na mão vai perder. Por isso que às vezes Deus não dá. Ei, crente, deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez Deus não te deu ainda a bênção e deu para o irmãozinho que está do teu lado, ou alguém que você conhece, porque Deus sabe que colocar na mão desse crente que você acha que não tem condições, ele vai segurar a bênção. Mas se ele colocar nas tuas mãos, você vai perder. E qual deveria ser a atitude? Eu posso até não ter recebido a minha bênção. Ah, mas se o meu irmão recebeu, glória a Deus, aleluia. Que Deus possa continuar te abençoando. Que Deus continue fazendo coisas grandes na tua vida. Ai, decalachuri andecai. Tem gente que, você quer ver uma coisa que eu observo no Face? Você coloca uma notícia boa lá, uma bênção. Sabe mais ou menos quantas curtidas você vai ter? Umas 30, 40, vai chegar até 50 de repente. Agora coloca uma notícia triste. Coloca lá que você está não faça isso, por favor, não faça. Mas tem gente que faz. Coloca lá problema familiar, sentimental ou de morte. Dá 200, 300 curtida, comentário, vai embora. É ou não é? Se coloca uma bênção, poucos são os que... Alguns. Estou dizendo que você tem que fazer isso, amém? Não fez. Mas quer ter curtida, coloca desgraça. Não é à toa que a Globo Lixo, né, passa o dia inteiro falando o quê? De desgraça. O número de recuperados é até maior, mas ela foca na desgraça. Porque é a audiência que dá desgraça. Isso não sou eu que estou falando, é só você olhar. É para dar audiência. Amém, irmãos? Crente, às vezes, gato, não vibra, não fica feliz com a tua vitória, com a minha vitória. E para piorar, não vou nem dizer, ainda tem uns crentes feiticeiros, gato feiticeiro, que se puder ainda ora ao contrário, para você não conseguir a benção. Pastor, quem me conhece sabe que não tem esse negócio comigo, falo e não peço desculpa não. É a realidade. Como é que é, bispo? Gato preto, misericórdia. A bispa falou ontem, pastor, cuidado só de falar que gato tem 7 vidas. Eu vou falar lá depois. Agora o cachorro. Vamos falar do cachorro. O cachorro, se você chegar feliz, ele pode até não saber o que foi. Mas se você chega alegre, ele vibra junto com você. Ele pula até em você. Se ele te ver chegando amuadinho, ele vai se chegar a você. Mas se você chega vibrando, ele já entende que tem alguma coisa boa, ele já festeja contigo, ele já pula, se bobear até na tua cama, sai pulando em tudo, a alegria roda para um lado, roda para o outro, se bate em tudo, porque ele vibra com você. É esse tipo de crente, fazendo uma analogia aqui, que Deus quer. Ele quer vibrar junto, ele quer sentir alegria junto. Não importa se ele talvez não é nada para ele, talvez o dono não chegou nem com nada para ele, mas ele vibra, ele fica alegre. Se trouxer um osso para ele, então melhor ainda, claro, mas ele não precisa disso. Pode não ser nada para ele. Se é você que chegou feliz, se é você que chegou alegre, ele vibra, ele fica todo feliz. É assim que Deus quer a minha vida e a tua vida. É assim que tem que ser comportamento de homem de Deus e mulher de Deus. Não importa se é para você ou não, não importa se foi que alguém do teu lado ou não que ganhou uma bênção. Importa que se Deus abençoou, eu vou dar glória, eu vou dar aleluia, eu vou glorificar a Deus, eu vou me alegrar. Porque se eu fizer isso, talvez amanhã pode ser você. Aí olha o que acontece com alguns crentes. Ele não se alegra, mas quando ele recebe, ele quer que todo mundo comemore com ele. Não é assim? Está entendendo, irmãos?
Tá dando para entender até aqui ou tá? Eu estou fazendo uma analogia para vocês de uma forma descontraída. Mas, cara, eu não sou dono da verdade. Eu sei que tem gatos, talvez que sejam diferentes, talvez. Mas de um modo geral é assim. Amém? E é assim que acontece. Pedro recebe uma palavra dura de Jesus, mas Jesus estava dizendo para eles que haveria uma vitória. Então Pedro, na verdade, embora triste, porque os discípulos estavam tristes, o texto fala isso, mas Pedro criou a expectativa em Jesus. Sabia que Jesus, na verdade, em algum momento, cumpriria a palavra dele. Isso não impediu Pedro de falhar, não. O próprio Jesus disse: Pedro, tu vai me negar 3 vezes, ainda hoje. Por quê? Porque a gente precisa aprender que mesmo quando nós temos atitudes e condutas, às vezes por um excesso de empolgação, às vezes por, muitas das vezes, uma brecha, tudo isso pode acontecer. Não somos infalíveis. Jesus não condenou e nem deixou de cumprir a promessa que fez a Pedro por causa disso. Porque Deus não é o carrasco que às vezes eu e você somos. Como assim, pastor? Às vezes nós somos carrasco. Errou? Acabou. Eu vou falar sobre isso aqui. Acabou. Comigo não tem mais. É verdade, esqueço, bicho. Comigo então não tem mais. Comigo perdeu. É assim que a gente faz. Jesus, mesmo Pedro, na verdade, o negando 3 vezes. Não foi uma, nem 2, foram 3. Mas Jesus não se esqueceu de Pedro. Ei, Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: se o teu contexto de vida é de conduta que agrada a Deus, ainda que você de repente fale, não é porque isso não é desculpa para você errar. Preste atenção para depois você, poxa, o pastor falou que eu posso errar. Não, isso não é desculpa para errar. Mas se acontecer, Deus vai te entender. Deus vai tratar com você. Se você quiser ser tratado, ser corrigido, às vezes até disciplinado, Ele vai tratar. Ele não vai deixar de cumprir as promessas dele na tua vida por causa disso. Se você é alguém que se arrepende, Davi era um homem segundo o coração de Deus, falhou, Deus tratou. As consequências às vezes vêm, segura. Mas Deus não vai deixar de te amar por causa disso. Olha a atitude de gato. O gato, ele geralmente só pensa nele. Ele só pensa nele. Dificilmente um gato vai se preocupar com alguma outra coisa que não seja ele. O gato, quando ele quer atenção, ele quer exclusividade. Sabia disso? O gato, ele gosta tanto dele que quando ele quer o carinho, ele não quer que você divida o carinho dele com outro. Ele vai tentando afastar. Se tiver cachorro, qualquer outra coisa, ele vai tentando colocar de lado para que a atenção seja para ele. Tem crente assim, sim ou não? Tem. Tem crente que se acha tão especial, né, para Deus, que ele acha que é só para ele. Ele quer atenção só para ele. Deus tem que olhar para ele. Deus tem que fazer na vida dele. Se alguém faz por outro, ele não quer, fica com ciúme. Está assim de crente ciumento na igreja, irmãos. Ei, calachurião de cai. Deus está falando nessa noite, querido, porque nós temos que rever muito, mas muito, 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 as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Para que eu possa dar glória, para que eu possa pular, profetizar, eu preciso ter condutas que agradem a Deus. Precisa haver uma sintonia, um alinhamento ao reino. E como é que eu tenho esse alinhamento ao reino? Quando não só as minhas palavras, mas as minhas atitudes e condutas estão alinhadas ao reino de Deus. Aquilo que eu falo, eu faço. Aquilo que eu faço, eu também falo. Porque eu tenho falado isso. Eu tenho que pregar aquilo que eu vivo, eu tenho que viver aquilo que eu prego. É junto. São trocas de experiências. Amém ou não amém? O gato só quer para ele. A comida é dele. Se outro bicho for lá, ele arranha. Se alguém quiser tocar lá, é perigoso. O cachorro até que vai, mas estou dando um exemplo da comida. Mas de um modo geral, o gato quer exclusividade, ele quer atenção para ele. O cachorro, vamos lá para o cachorro. O cachorro, ele geralmente se preocupa com você. Geralmente o cachorro se preocupa. Falando dos 7 vidas, né? Posso falar, bicho? Porque eu não vou falar que o gato tem 7 vidas, não. Pode ficar. Você quer ver uma coisa? Ele fala isso no vídeo, agora não é de mim não.
Você já viu algum gato morrer quando a casa é assaltada? Alguém aqui já soube de um gato que morreu porque reagiu ao assalto? Ele é o primeiro a correr. Se ele perceber que o carro do bandido passou perto, nem parou na porta da tua casa, ele já foi para o esconderijo dele. O cachorro é o primeiro a morrer. Porque quando alguém tenta entrar na tua casa, ele é o primeiro a dar sinal. Ele vai latir, se possível ele vai partir para cima, e não precisa ser pitbull não, minha cachorra poodle, tenta mexer comigo com a Débora, às vezes parte para cima. Às vezes só de simular uma brincadeira, ela já acha que está querendo atacar a gente. Geralmente ele é o primeiro, porque ele se preocupa. Ele geralmente, se você deixar ele solto, ele vai, roda o quintal todinho. Ele olha tudo que é estranho. Por que cachorro late muito? Porque tudo aquilo que possa ser estranho, ele está vigiando. É esse tipo de atitude que Deus quer de nós. Deus quer vigilância, sim ou não? A Bíblia diz: vigiai e orai. O que vem primeiro? Vigiar. E quando a gente fala de vigilância, é nesse sentido também. Não é só conosco não. Eu estou vendo alguém errar, se é o gato, deixa se estabacar. No vídeo ele fala, o gato, vê o cachorro tomando bronca, ele brinca lá no vídeo lá, ele até ri, bem feito, está tomando bronca do dono. Viu aí? Se puxa saco, fica aí o tempo todo atrás do dono, querendo defender o dono, agora está tomando bronca. Tem crente assim? Tem. Ele não faz nada para ajudar, para colaborar, mas ele quer criticar quem faz. Ele não se preocupa muitas das vezes com a obra, de fazer a obra, de ajudar na obra, de ajudar às vezes a liderança. Ele não se preocupa em ligar para o líder para saber se o líder está precisando de alguma ajuda. Mas se alguém faz, puxa saco. Se alguém faz, quer aparecer. Deus quer mudar as nossas atitudes e as nossas condutas, quer ser bem-aventurado. Pastor, mas eu quero cura, eu preciso de libertação. Sim, Deus está te libertando nessa noite, mas para Deus te libertar, para Deus te curar, para Deus fazer milagre na tua vida, você precisa ter atitudes que agradem a Deus, não a mim. Quer ser curado hoje? Quer hoje receber algo da parte de Deus? Quer hoje ter a tua vida transformada? Aleluia, você que está aí adorando o Senhor em casa, quer ter a tua vida transformada? Quer se receber a bênção de Deus? Então começa a ter atitudes que agradem a Deus. É simples chamar a atenção de Deus, é simples ter o favor de Deus, é só agradar a Ele. Eu já falei aqui, a alegria do Senhor é nossa, não é isso que diz? A alegria do Senhor é nossa. O que é a nossa força? Opa, então calma aí, se a alegria do Senhor é a nossa força, então significa dizer que para que eu esteja fortalecido, eu tenho que alegrar quem? Você tem alegrado a Deus? Tuas atitudes têm alegrado a Deus? Tua conduta tem alegrado a Deus? Tua vida alegra a Deus? Deus pode te olhar e ver, nossa, que bênção que é esse homem, essa mulher de Deus, esse jovem. Que maravilha, Deus pode se alegrar com a tua atitude, com as tuas condutas. Deus pode se alegrar com a conduta de Jó. Por isso que ele falou a Satanás, tu pode tocar, tu pode tirar tudo, mas ele não vai negar o meu nome. E foi o que aconteceu, Deus garante. Olha que coisa interessante, o crente gato, ele não defende ninguém. Gato, você dificilmente vai ver ele te defendendo. Ele não vai te defender. Pelo contrário, se ele puder, ele ainda fala mal de você. Se ele puder, ele se ajunta, ele vê quem é que, gato é assim. Quando ele quer realmente reunir para fazer uma coisa, você acha que ele está fazendo para te ajudar, ele está interessado nele. Aí, quando é de interesse dele, ele até se une, se organiza. E às vezes é para falar mal. E ainda para piorar, se você chegar para falar mal de alguém, ele ainda fala, você sabe pouco, porque eu sei muito mais. Tu está sabendo pouco, ele ainda piora a situação. Ei, calachuri onde cá. O crente cachorro, vamos lá. O crente cachorro, diferentemente do crente gato, ele na verdade
para te defender, ele até coloca a vida dele em risco, como eu já falei aqui. Como assim? Ele não está, o cara pode ser bandido. Às vezes a gente vê foto de bandido sendo preso, e o cachorro, coitado, indo querendo ir junto. Quem já viu isso aqui? Ele é tão fiel, o cachorro se preocupa tanto com o dono dele, que a pessoa pode ser até uma pessoa ruim, mas ele faz questão de estar do lado. Talvez o cachorro, vou especular, não é que eu pesquisei isso, mas ele talvez até de uma maneira, como é que eu vou dizer, inocente, ele continua lutando pelo seu dono, ele continua defendendo o seu dono. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Às vezes, pessoas precisam de ajuda, e tem gente quase que abrindo buraco e enterrando. Tem exemplo disso na Bíblia? Tem, vou lá para Jó de novo. Os amigos de Jó, amigos da onça. Já falei várias vezes aqui, vou falar de novo. Foram para a casa de Jó, ficaram 7 dias na casa de Jó. Eram amigos. Não liberaram uma palavra de vitória para Jó. E para piorar, ao invés de liberarem uma palavra, ou darem uma palavra de conforto, de consolo, só marretaram Jó. Só falaram mal de Jó. Tudo que eles podiam falar, eles falaram. Tudo que eles puderam fazer para se unir, tipo de crente gato, os amigos de Jó. Talvez nunca foram na casa de Jó e falaram mais de Jó, mas quando Jó estavam lá no momento de luta, de tribulação, se uniram para atacar Jó, para derrubar Jó. Mas não se preocupa, crente, não, você que está aqui, você que está online, não se preocupa não, porque Deus ele muda o quadro, Deus ele é fiel, não se preocupa não. Podem se unir contra você, podem se juntar para falar mal de você, se a tua conduta, se a tua atitude é a atitude de homem de Deus, de mulher de Deus, o inferno pode se reunir, se levantar, mas Deus vai te dar vitória, Deus vai trabalhar em favor da tua vida, Deus vai te justificar. Tem outros exemplos, próprio Daniel, que se reuniram também. Mas eu estou dizendo isso, quais são as nossas atitudes? Qual é a atitude que você está tomando? Está se alinhando para o mal? Está se alinhando para falar mal de crente, de pastor, sem quem seja lá quem for? Está indo para redes sociais para denigrir? Coloca na mão do Senhor. Coloca na mão do Senhor, ore. Você não precisa concordar com atitudes erradas. Você não precisa aprovar nada que é errado. Mas você não precisa ficar fermentando, colocando fogo no negócio. Se Deus quiser te usar para falar, vai lá e fala quando Deus mandar. E faça a tua parte. O resto, dobra o teu joelho, porque Deus vai trabalhar na tua vida. Deixa eu ver aqui, orar. Deixa eu correr aqui. Para a gente finalizar. Aleluia. O crente gato é o primeiro quando o problema surge, bateu, pular fora. Gato, se ele vê uma discussão dentro de casa, seja qual for, ele se esconde. O cachorro? Cachorro não, ele vê aquela discussão, ele começa a latir, ele começa a ficar preocupado, o que está acontecendo? Ele começa a se desesperar, é como se ele estivesse vivendo a situação, como se estivesse sentindo ali, ele não está entendendo nada, ele talvez não saiba, mas ele está vendo que a situação está estranha, está assim de gente. Crente gato, é aquele crente que quando está tudo bem na igreja, ele está maravilhoso, ele está dando glória, ele ama o pastor, ele ama o líder, ele ama o bispo, ele ama todo mundo. Mas quando alguma coisa de errado acontece, ele pula fora, ele se esconde, ele abre mão até do seu ministério, ele para de fazer a obra, ele não fala mais, ele não canta mais, ele não quer cantar mais, ele não quer adorar mais, ele não quer ministrar mais. Então está tudo bem, tranquilo. Quem aqui já passou por um momento de dificuldade? Quem já passou em ministério por problemas aqui? Eu já passei vários. Mas eu não sirvo a homens, eu sirvo a Deus. Meu compromisso é com Deus. Se Deus quiser me usar para falar, Ele vai usar. Mas se Deus também não quiser usar outro também. Mas eu largar a presença do Senhor por causa de pessoas? Eu deixar de adorar o meu Deus porque outras pessoas estão agindo errado?
Eu deixar de servir o Senhor porque outra pessoa falou para mim? Não dá, irmãos. Eu não consigo entender isso. Ah, pastor, mas às vezes você até muda de igreja. Se Deus, né, dizer que o teu tempo acabou, acontece. Às vezes você não está em concordância com o ministério, às vezes você realmente não se agrada. Cada um Deus faz de uma forma. Agora, abandonar a presença por causa disso? Vou correr aqui, a hora passa. E o cachorro? O cachorro, ele às vezes, você não está nem aí para ele, mas ele se mete, ele vai sempre atrás de você. O gato, ele é aquele tipo carente. Quem conhece crente carente aqui? Tem uns crentes carentes, né? Se tu não der atenção para ele, se tu esquecer de dar parte do Senhor para ele, o negócio fica estranho. Uma falta de a parte do Senhor causa um estrago que vocês não têm noção. Aqui não tem ninguém assim. Se não apertar a mão dele, se não der aquele abraço, um dia que acabou, já não é mais meu amigo. Não me deu bom dia, não me deu boa tarde. É uma necessidade de carência que, desculpa, só quem pode suprir é Deus. Se coloca de pé, a gente está terminando. Tá. Vou finalizar aqui. Esse negócio está desligado. Tem que comprar, acho que não sei se é pilha isso aqui. É o relógio. Não, agora eu botei meu telefone aqui para. E o crente cachorro? Você não dá atenção para ele, mas ele continua. Ele vai continuar ao teu lado. Vai continuar ao teu lado. Se tu chegar um dia, não brincar com ele, falar, ele não vai deixar de ser o teu amigo por causa disso. Você pode ficar dias sem brincar com o cachorro, dias. Mas o dia que você chamar ele para brincar, ele vai. O gato, se ele vê que você não está dando atenção, ele vai procurar alguém que dê. Ele vai começar na casa. Como é que é o nome do gato lá? O Luke. O Luke. Se a Bispa Naira dá atenção a ele, show de bola. Se ela parar de dar atenção, ela vai procurar. Ele vai ver o João Pedro. Né? Ontem a gente estava lá, foi uma bênção ontem, para a glória de Deus ali na casa dos nossos bispos. Aí ele vai no João Pedro. Se o João Pedro der atenção para ele, tá nem aí para a Bispa Naira, ela pode entrar em casa. Já tem alguém me dando atenção? Se o João Pedro parar, ele vai no bicho. E olha que interessante, se ele vê que não tem ninguém, o que ele vai fazer? Ele vai meter o pé. Ele vai meter o pé. Ele vai procurar. Ele quer alguém que dê atenção a ele. O crente gato, para a gente finalizar, ele é o tipo de crente que não perdoa. Como assim, pastor? Você briga com um gato uma vez, e dificilmente ele vai te tratar com carinho da mesma forma que ele te tratava antes. Briga com o gato uma vez, ele vai até ainda continuar, mas ele já vai te olhar e fala, você já brigou comigo. Eu lembro que uma vez você me deu bronca, só porque eu caguei fora lá do negócio da areiazinha, fiz cocôzinho fora, você brigou comigo. Gato é assim. E crente gato, da mesma forma. Você uma vez falou, contrariou ele, disse um não para ele, ele guarda. Ele vai sair. Você pode até ter atitudes que agradem a ele, você pode até tentar se relacionar com ele, mas ele fica com aquilo guardado dentro. Isso se chama falta de perdão. Isso é atitude que agrada a Deus? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Não. O cachorro, pastor, para a gente encerrar. Nós vamos adorar o Senhor para finalizar. Porque com esse Deus não importa as circunstâncias. Eu vou louvar o Senhor, não importa as circunstâncias. Bem, Samuel, vai? Sabe qual é, né? Tira, me ajuda aí. Tira essa máscara aí, por favor, se puder. Deixa eu dizer uma coisa para você. Cachorro, crente cachorro, tu pode brigar com ele, chamar a atenção dele,
colocar ele para fora de casa, jogar ele para o quintal. Não deve fazer isso não, viu, irmão? Mas você pode tacar sapato nele, você pode bater nele. Mas quando você chamar ele de volta, sabe o que ele vai fazer? Ele vai vir com a mesma alegria de antes. Tu pode deixar o cachorro de castigo lá uma semana dormindo no quintal, porque ele estragou o teu sofá. A minha cachorra, quando ela era bebezinha, ela só comia o meu chinelo, irmãos. Eu comprei acho que uns 3 ou 4 vezes. Ficava o meu chinelo e o da missionária Débora embaixo da cama. Dava uma bobeira com ela. Quando chegava no dia seguinte, qual era o chinelo que estava destruído? O meu. Passava um dia, eu comprava um chinelo novo, colocava lá, ela comia o meu chinelo. Mas tem um da Débora, por que você come lá com o meu? Comia, e eu brigava com a cachorra. Até hoje, quem geralmente briga sou eu. Mas chega em casa, se eu sentar no sofá, eu posso ter brigado com ela um minuto antes. Mas eu venho e falo, vem bolinha. Ela não pensa 2 vezes. Hoje ela está meio velhinha, até para pular em cima de mim já está mais difícil. Eu posso ter deixado ela de castigo, mas quando eu chamo ela, ela pula, fica no meu colo, quer ficar me lambendo. Não é assim? Quem tem cachorro aqui, não é assim? Quer ficar lambendo. Se bobear, te dá até um beijo na boca. Já ganhei vários beijos na boca da bolinha. Ainda bem que era bolinha. Minha esposa deve estar vendo lá. Isso com relação a Deus, isso agrada a Deus. Porque tanto com a atitude com os homens quanto com Deus, isso agrada. Quando você perdoa, quando você libera. Eu não estou falando de perdão. Eu perdoei, mas é ele lá e eu cá. Não falar com ele não. Não me peça para falar com ele, para ter amizade com ele. Isso não é tipo de perdão. Eu não entendo isso como perdão. Me perdoe. Quando eu perdoo mesmo. E quando Deus me chama a atenção, quando Deus me disciplina, quando Deus verdadeiramente fala comigo, ei, não é assim não. Você quer construir uma casa para mim, mas não é você que vai construir não. Vai ser o teu filho, você não. Deus falou assim para Davi. Deus falou assim para Pedro. Pedro, Satanás está te usando, cara. Eu vou orar por você, mas ele está te usando. E outra coisa, tanto está te usando que tu vai me negar 3 vezes. Pedro, qual foi a atitude de Pedro? Foi lá, negou. O texto vai dizer que depois que ele reconhece, o galo canta, ele se aquebranta, ele fala, que besteira que eu fiz. Jesus ainda me falou, me alertou. Não é assim que acontece conosco? Quem tem atitude correta diante de Deus, Deus chama a atenção, Deus te dá uma bronca, Deus usa o pastor, o líder, alguém para te advertir, mas você sente o Espírito Santo, que não só habita, mas ele governa as nossas vidas, ele nos constrange. Nós estamos num propósito de jejum, nessa questão. Qual é a atitude de Pedro? A mesma. Quando Jesus morreu, ressuscitou, Pedro deu continuidade à obra, mesmo tendo sido chamado, talvez, como alguns dizem, de endemoniado. Alguns falam isso, mas ele continuou fazendo a obra, porque o Senhor tratou com Pedro, o Senhor libertou Pedro. Pedro se converteu, se tornou um homem de Deus, cheio da presença de Deus, tem autoridade do Senhor. E continuou fazendo a obra. Qual foi a atitude de Judas? Deus não agradou o que ele fez, o que ele queria, não agradou a ele, ainda foi dizer na mesa que ele era o traidor. Ele falou, já que disse que eu era, então para trair. E o que ele fez? O que levou Judas a fazer? Foi o que nós lemos aqui no texto. Foi lá e vendeu Jesus por uma miséria de moeda. E tem muito crente assim, porque Jesus não faz o que ele quer, porque Jesus não atende à vontade dele, está vendendo Jesus até hoje, está entregando e deixando Jesus de lado até hoje. Eu preciso falar isso, crente, porque Deus quer curar sim, Deus quer manifestar a glória dele sim, mas você e eu não viemos aqui para ouvir aquilo que queremos, ou viemos aqui para ouvir aquilo que Deus quer falar. Toma atitude de cristão, tome conduta de crente, deixa de ser menino na fé, deixa de ficar por aí brincando de ser crente, rindo da situação. Está na hora de você e eu tomarmos atitudes que agradem a Deus, ainda que as nossas atitudes que agradem a Deus desagradem a homens.
Ei, Kalashuri Andecai, eu precisava ministrar isso hoje. O Espírito me incomodou praticamente uma semana inteira. Eu cheguei a pensar hoje à tarde nem falar isso, nem ministrar, mas Deus sabe por quê. Ele sabe que nós precisamos mudar a nossa atitude. Deixa de ser um coitadinho, deixa de ficar dando uma de coitadinha. É tempo da igreja se movimentar, é tempo da igreja amadurecer, é tempo da igreja crescer, é tempo da igreja estar alinhada ao reino de Deus. E quando eu estou alinhado ao reino de Deus, não importa as circunstâncias, não importa o momento, como a bispa falou aqui, verdadeiro adorador, que é adorador, adora o Senhor. Vamos adorar Ele. Diga para Ele nessa noite, perto eles querem estar, já estou terminando. Diga para Ele, perto. Perto quero estar. Diga para Ele nessa noite. Junto aos teus pés. Pois prazer maior não há. Ei, deixa de ser crente gato. Ei, tudo que há em mim, Senhor, tudo que há em mim, quero te ofertar. Quem é crente cachorro sabe disso. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado, Senhor, se comparado ao que clamei. Diga, não sou apenas servo, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Já está avançado. Se tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus ou reatar a sua aliança com o Senhor, eu já até passei do horário, perdão, mas eu preciso te dar essa chance. Você que está aqui, ou você que está assistindo, adorando o Senhor através dessa live, você quer ter atitudes, condutas que agradem a Deus? Começa pelo mais simples. Talvez para alguns é algo muito difícil, sim, porque nós sabemos que é uma batalha, mas é um gesto que você não vai pagar nada por isso. Você não tem custo nenhum para isso. O sacrifício maior já foi feito por você. Você não precisa trazer nada, você não precisa apresentar nada. Você entregar a sua vida para Jesus, ou reatar a sua aliança com Ele. Se tiver alguém que quer reatar ou aceitar Jesus nessa noite, se você estiver aqui, você vai levantar sua mão nessa noite, e nós vamos orar por você. Nós vamos pedir ao Senhor que a partir de hoje Ele venha trazer uma nova vida para você.
a gente não está se aproximando, a gente não está podendo ter contato, a gente não está podendo se abraçar, apertar a mão. Mas o Senhor Jesus, Ele pode te abraçar nessa noite. Ele pode segurar nas tuas mãos hoje. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, levante as suas mãos. E você que está em casa, se você estiver entregando, retando, coloca a mão no teu coração. Repita assim comigo: nessa noite, eu quero entregar a minha vida a Ti, Senhor. Eu quero reatar a minha aliança contigo. Eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida. Eu quero ser guiado pelo Espírito, que o Senhor possa assumir o controle da minha vida a partir de hoje. Eu preciso e quero ter uma nova história reescrita pelo Senhor. Quero passar a ter atitudes de um verdadeiro cristão na Tua presença. Pai, sobre esta vida agora, que porventura tenha entregue a sua vida ou reatado a sua aliança, eu quero colocar em Tuas mãos agora neste momento. Pai, eu quero Te pedir que o Senhor venha com a Tua mão a cobrir, a guardar essa vida, que a partir de hoje essa vida tenha atitudes que Te louvam e que engrandeçam o Teu santo nome, em nome de Jesus. Feche teus olhos. Nós vamos orar agora rapidinho por todas as causas, mas eu creio que essa palavra foi de encontro. Eu não vou nem chamar ninguém agora aqui não, por causa do horário, amém? Me perdoe, mas eu quero orar. Feche teus olhos. Pai, eu sei que tem pessoas nessa noite que talvez estejam vivendo em circunstâncias difíceis. Tem pessoas agora que talvez estejam aqui na tua casa, ou que estão assistindo e adorando ao Senhor através dessa live, que precisam nessa noite de um milagre, ou de uma manifestação do teu poder, ou até mesmo, Pai, estão clamando por alguém neste momento, que talvez esteja desviado, fora da tua presença. Tem talvez pessoas aqui que estão aqui, ou estão no seu lar, que estão orando pelo seu casamento, pelo seu relacionamento, que estão pedindo, Pai, para que o seu esposo, a sua esposa, ó Deus, volte para o lar, Senhor, que que os seus filhos, ó Pai, que foram, ó Deus, por caminhos tortuosos e que estejam fora da tua presença nessa noite, ó Pai. A tua palavra diz que o Senhor é o martelo que os miúça a penha. Tira agora o coração de pedra, dá um coração de carne agora. Tira o eu, tira o desejo carnal, o desejo, Pai, ó Deus, de pensar somente em si e de se esquecer do próximo, se esquecer dos outros. Tira, Senhor, o desejo de simplesmente favorecer a si mesmo e não se preocupar com aquilo que é da tua vontade. Senhor, toma em tuas mãos, toma os enfermos em tuas mãos, toma a tua serva diaconisa Celi, Senhor, visita a tua serva neste momento, que o teu bálsamo de Gileade, que a tua unção de cura, de restauração venha sobre ela, venha sobre a vida de cada um que está enfermo nessa noite. Ó Pai, se houver alguém aqui neste lugar que se encontra enfermo, que se encontra, Pai, acamado, Senhor, entra com a tua cura, entra com a tua unção poderosa nessa noite, porque a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Pai, falamos aqui hoje de atitudes, de comportamentos, e a tua palavra está recheada de homens e mulheres que chamaram a tua atenção através de atitudes que surpreenderam até mesmo os homens, e o Senhor se agradou. Homens que clamaram incessantemente, mulheres que ó Pai, se arrastou, como diz a tua palavra, Senhor, para alcançar o teu milagre dela. Pessoas que, ó Pai, fizeram coisas difíceis para chamar a tua atenção, e nessa noite, ó Pai, pessoas que estão aqui, e um clamor, um choro, uma lágrima, um gesto, eu creio que é suficiente para que o Senhor entre com providência, para que o Senhor haja, para que o Senhor abra a porta. Mas independente se o Senhor fizer ou não, Senhor, não importa como nós louvamos a circunstância, mas independente de qualquer coisa, a nossa atitude, a nossa conduta vai continuar sendo de te buscar, de te adorar,
de bendizer o teu santo nome. Por isso eu coloco que esta palavra, que não fui eu, mas o Senhor que inspirou nessa noite, Pai, possa ir de encontro a cada coração. Senhor, que aqueles que aqui estão, que vão estar logo após o término ofertando, ó Deus, para a tua casa, ou até mesmo ceando, Pai, que o Senhor possa ser com cada um nessa noite. Aqueles que vão embora, dispensa cada um debaixo das tuas potentes mãos. Seja com aqueles que estão online nessa noite, que a tua bênção esteja sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Amém? Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Aleluia. Não vou louvar não, porque já passou, Samuel. Já extrapolei hoje. Amém? Amados, nós vamos encerrar agora a live. Eu vou dar a bênção apostólica. Logo após, ainda hoje a gente vai continuar. Vou rapidinho. Nós vamos orar pelas ofertas rápido. Amém? Você que trouxe a tua oferta, o teu dízimo, todos vão receber envelope. Depois vai passar o álcool em gel com todo mundo. Vou desligar a live. E os irmãos que vão ceiar, que ainda não ceiaram esse mês, a partir de domingo que vem a ceia normal só vai acontecer no primeiro domingo. Amém? E aí quem for do grupo de risco, ou que não pode vir por algum motivo de enfermidade, nós vamos fazer o mesmo sistema. Ou vamos ceiar num dia específico que alguém na igreja estiver, ou se Deus permitir, vamos levar. Mas a gente ainda vai definir isso em nome de Jesus. Amém? Estenda suas mãos assim, que o grande amor de Deus Pai, as doces consolações do Espírito Santo, seja com cada um de vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém. Pastor Alessandro, me ajuda por favor com a ceia. Presbítero Marcelo, os irmãos, amém. Vem para cá, você que vai ceiar, fique se você puder. Pode se assentar, amém? Se assenta aí rapidinho. Amém? Se assenta aí rapidinho. Amém. Bem, eu vou usar o microfone porque chega no final a voz. Pastor Alessandro vai me ajudar.